Bom, pessoal, o Olavo é um cara que deixou um impacto muito grande em muita gente, né? Ele é um cara que realmente mudou o panorama das coisas no país. Na opinião de vocês, qual que é o maior legado dele para o Brasil? E também qual que vocês acham que foi o maior mal entendido sobre ele? Porque é típico dos grandes homens também, além de mudar as coisas, não serem compreendidos, né? Pois não, como eu entendo, o principal legado do Olavo é a sua própria filosofia. E quando, assim, pelo menos para o público leigo, quando se fala em filosofia, se pensa muito no caráter abstrato da filosofia, sendo Hum. que quem conhece a filosofia do Olavo percebe que ela não tem esse caráter abstrato que normalmente é associado a essa palavra. Então, Olavo ele dedicou a vida dele ao desenvolvimento filosófico e a toda a crítica cultural, que é principalmente pelo que ele é conhecido no meio social, é uma repercussão da atividade filosófica dele. O Olavo não fazia a crítica cultural como mera crítica cultural, ela era parte integrante da filosofia dele. O Olavo tem, por exemplo, eu acho que em 97, um esboço do sistema de filosofia dele, uma apostila que deve estar, eu acho que no seminário de filosofia você ainda tem acesso a ela. E lá, um dos primeiros pontos que ele toca é justamente no ponto da crítica cultural, mostrando como aquilo que a gente via ele fazendo em artigo de jornal, de entrevista, live que ele participou, era tudo uma repercussão daquilo que ele já vinha fazendo, porque a filosofia, inclusive pelo fato dele ser um aristotélico, digamos assim, como eu falo aqui, ele não simplesmente vai para um mundo das essências ou das ideias. Não, ele tem que compreender como esses princípios filosóficos eles estão presentes na realidade, como a gente pode utilizar para descrever aquilo que a gente vê. Então, muito da leitura filosófica, da leitura que o Olavo fazia, da política, da cultura, estavam baseados em certos princípios filosóficos que ele, ao longo do tempo, foi desenvolvendo e descrevendo nas aulas que ele deu, nos livros que ele escreveu. E tudo isso é um tesouro que a gente tem para o Brasil, assim como, por exemplo, a filosofia de Mário Ferreira dos Santos e coisas do gênero. Então, o Olavo, como eu entendo, ele deve ser estudado, analisado, desenvolvido enquanto filósofo que foi, porque foi a sua principal atividade. Olavo foi jornalista, Olavo foi professor, Olavo foi escritor, mas ele foi principalmente um filósofo. E todas essas outras coisas foram maneiras de divulgação da sua obra, de desenvolvimento da sua obra, e isso deixa esse legado para o povo brasileiro. É realmente um tesouro aqui que a gente tem no Brasil, que precisa ser reconhecido, desenvolvido, expandido, para que alcance até a sua potência máxima, os seus limites, porque é isso que a gente vê ao longo não só da história da filosofia, como até de história das artes, os países eles valorizam isso, né, das suas pessoas, dos seus povos, das suas criações, e o brasileiro tem aquela maldita síndrome do vira-lata de acreditar que nada do que aqui se faz é positivo, entende? Então eu acho que esse é o grande legado que o Olavo traz para a gente e ele deve ser estudado enquanto tal. Por isso que também o Congresso ele envolve, ele está dentro desse circuito, porque é uma maneira de a gente estar revivendo aquilo que o Olavo fez, está desenvolvendo, está divulgando o que ele fez, porque foi uma pessoa realmente extraordinária no nosso meio. Todos aqui, de uma maneira ou outra, têm essa influência do Olavo, trabalham de alguma maneira, né, com alguns conceitos que ele trouxe, desenvolveu. Não só nós, né, mas assim, grande parte do público que vai inclusive assistir essa live. Sim. Enfim, eu acho que ele tem esse legado e a gente precisa preservar e desenvolver ele. O Congresso é uma das maneiras de fazer isso. Aproveito até para agradecer o Guilherme Coelho Filho, que é alguém que está de frente desse congresso também, é alguém que ajudou a gente na última obra que foi publicada, que foi o Filosofia da Ciência. Eu acho que aí o João, o Rastro vão deixar o link desse material no final da live. E nosso objetivo é esse, é divulgar essas obras, é continuar trabalhando com as obras do Olavo, para que as pessoas realmente tenham alcance e, num determinado momento, se acabe com aquele estigma, porque o que o pessoal fala é que o Olavo é um astrólogo, é um, Sim. sei lá, qualquer outra coisa. O Olavo teve seu estudo de astrologia por um tempo, chegou a uma conclusão final, que foi a astrocaracterologia, depois parou de discutir esse assunto mais detidamente e voltou para outras atividades filosóficas. Então, assim, é um equívoco nomeá-lo dessa maneira, qualificá-lo dessa forma,
Não por uma... como é que eu posso dizer, por um preconceito ou não com a astrologia, é porque é um erro, efetivamente, entendê-lo dessa maneira, porque não foi isso que ele fez. É o mesmo que dizer que o Olavo foi comunista porque foi filiado ao Partido Comunista na juventude. Entendeu? É um engano. Então, é isso. Eu acho que é isso que eu teria para falar um pouco sobre o legado dele. Não sei se o Bruno quer dizer mais alguma coisa. Você acha que o maior mal-entendido é essa questão da astrologia? Não, não só da astrologia. A astrologia é só um exemplo. Eu acho que o mal-entendido tem essa questão da astrologia. Tem recentemente, conversando com alguns colegas, primeiro, o não reconhecimento de Olavo como filósofo é um dos grandes equívocos. Entendê-lo como astrólogo é outro grande equívoco, que na verdade não é um equívoco, eu considero na verdade que é uma malícia, entende? Porque como o Olavo ele foi de fato um grande filósofo e as bases do seu pensamento político levaram ele para uma mudança no quadro político e cultural brasileiro nesses últimos anos 2010 até 2020 e poucos, né, com essa mudança que teve do impeachment de Dilma Rousseff, a ascensão do bolsonarismo, essa coisa toda. Então se associaram muito ele a uma figura política. E associando ele a essa figura política, eles tentaram difamá-lo da maneira que puderam. E usar a pecha de astrólogo foi uma dessas tentativas. Entendeu? Então, isso é um dos enganos que houve em relação à sua figura. É não considerar enquanto filósofo, é chamá-lo de astrólogo, de youtuber, por exemplo. Eu já escutei pessoas dizendo que o Olavo era um youtuber. Entendeu? Isso é uma loucura, pô. Que mais que o pessoal traz de engano em relação a Olavo? Enfim, assim, tem todas essas coisas que eu atribuo principalmente à malícia. Entendeu? Porque se fosse tratado como filósofo, as pessoas fossem de peito aberto, escutar o que ele estava dizendo, ler o que ele estava escrevendo, dificilmente não seriam profundamente influenciados por aquilo que ele diz. Por mais que não chegassem a concordar com um aspecto ou outro. Entendeu? Então é uma maneira de até barrar o acesso àquilo que ele falava. Eu acredito que esse seja... Uma das coisas que eu fazia muito no Facebook, quando eu ainda tinha Facebook, era eu pegava trechos de texto do Olavo e colocava sem dizer de quem era, postava sem dizer de quem era, né? Aquele texto clássico dele, Pobreza e Grossura mesmo, que foi um exemplo clássico disso daí. Postei e assim, geral dando like, comentando, é verdade, não sei o que lá, gente de esquerda, tá ligado? Sim. Eu quietinho ali, ó. Ô Rasta, você sabe que eu tive um amigo, eu não vou mencionar o nome dele aqui, porque eu acho que ele mantém essa mentira até hoje. Mas era um amigo meu daqui de São Paulo, que trabalhava em uma dessas grandes empresas do nosso meio, que pegava os textos do Olavo, tirava o título, tirava o nome, colocava o dele e mandava para a namoradinha. Eu só quero uma namoradinha. E ela acreditava, bicho. Ela, nossa, como você é culto e tal. E ele, quando eu conheci ele falou que não tinha desmentido ainda não. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.